irmãs, sobre Orfa. Orfa era uma mulher moabita. E o povo de Moabe, eles não adoravam ao Senhor. Eles faziam sacrifícios a outros deuses. Em 1 Reis, o povo de Moabe é chamado de povo de Quimós, porque eles adoravam a esse falso Deus. Mas Orfa, ela teve a oportunidade de conhecer sobre o Senhor, de conviver com pessoas que conheciam ao Senhor. Mas como é que isso se sucedeu? Houve um tempo de fome em Belém de Judá. E em Belém de Judá era o povo que conhecia ao Senhor. E um homem dessa cidade, chamado Elimeleque, ele decide, então, por causa da fome, ir com sua família para os campos de Moabe. E lá, passado algum tempo, esse homem morre. Mas é importante dizer que essa família de Elimeleque era constituída por mais 3 membros. Elimeleque, o chefe da família, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Quilion e Malom. Então, depois da morte do chefe da família, os filhos de Noemi, eles vão se casar com moças moabitas. Uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Orfa se casou com Quilion e Ruth se casou com Malom. E passado um tempo, esses 2 filhos de Noemi também morreram. E agora Noemi, ela fica desamparada, fica só com as suas noras. Só que ela ouve então que na cidade natal dela, em Belém de Judá, o Senhor abençoou as colheitas. Então ela se apronta para voltar com as suas noras. Mas no caminho ela vai falando para as suas noras: voltem para a casa de vocês poderão se casar novamente. Aí elas choram: não, nós iremos com você. Noemi continua insistindo: voltem para a casa de vocês, porque mesmo que se eu casasse, tivesse filhos, hoje vocês iriam esperar até eles crescerem para se casarem novamente? Não, voltem para a casa de vocês. Foi aqui o versículo onde nós lemos, em que elas choraram alto e Orfa dá um beijo em Noemi e se despede. E Ruth fica com Noemi. Então, a história de Orfa era bem sucinta. Ela se casou com o filho de Noemi, o marido morre e ela volta para o seu povo e para os seus deuses. Orfa é a mulher a quem a graça do Senhor é apresentada, a quem a graça do Senhor é oferecida. Mas Orfa é a mulher que rejeita essa graça e volta de novo, mergulha na condenação. Naquela família, Orfa, sim, ela ouve falar do Senhor. No convívio diário ali com Noemi, com aquela família, ela ouve falar dos feitos do Senhor. Mas como eu já falei, ela vinha de uma cultura diferente, a sua religião era pagã, ela cultuava vários deuses. Eu creio que a conversão de Orfa foi uma simples formalidade, por conta do casamento. Orfa representa os crentes que servem a Deus por conveniência, porque se o marido de Orfa tivesse sobrevivido, se ele tivesse então retornado com elas para Belém, para onde havia agora mantimento, Orfa continuaria ali, ouvindo a palavra, prestando culto a Deus. Orfa representa os crentes que servem a Deus por conveniência. Contextualizando então para os nossos dias, Orfa está na igreja se está tudo bem em casa, se está tudo bem com a família, com o emprego, se tem provisão dentro do lar. Mas se muda o cenário, Orfa volta para o seu antigo modo de viver. A relação de Orfa com o Senhor foi superficial. E por que eu digo dessa superficialidade? Porque no primeiro momento da adversidade, Orfa volta para os seus deuses. Eu creio, nós não vamos retroceder, nós não vamos por outro caminho. Eu creio que aqui eu falo para mulheres que podem declarar o que está escrito em Hebreus 10:39, que diz assim: nós, porém, não somos
que Orfa não produziu foi um fruto de fidelidade, de ser fiel ao Senhor e de manter o seu compromisso. Então diga comigo, eu não serei como Orfa. Eu não serei como Orfa. Glória a Deus. Eu creio que você produzirá muitos frutos. E quando a sua fé for testada, o fruto de fidelidade será visível na sua vida. Você será reconhecida como uma mulher de fé. Orfa ouviu, mas ela não cultivou o relacionamento com o Senhor. E o fim da história dela é: Orfa voltou para o seu povo, Orfa voltou para os seus deuses. Ouviu, mas não cultivou. A palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir a palavra, mas obedecer. A palavra nos exorta em Tiago para a gente não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E estudando então o livro de Ruth, eu aprendi 3 lições. A primeira lição é que pessoas que só ouvem falar, mas não se entregam totalmente ao Senhor, conquistam um relacionamento superficial. E relacionamento superficial impede a nossa caminhada com o Senhor. Relacionamento superficial não gera experiência, não gera amadurecimento e qualquer crise faz a pessoa retroceder. Então, que você possa se esforçar mesmo a cada dia para prosseguir em conhecer ao Senhor e estar perto dele. Para que no dia mau, no dia da dúvida, no dia da indecisão, a sua ação nunca seja deixar o Senhor, nunca seja ir por outros caminhos. Você não será como Orfa, você não irá retroceder, você não irá ser aquela mulher que só ouve falar do Senhor, mas eu creio que você terá experiências e testemunhos para contar em nome de Jesus. A segunda lição que eu aprendi foi que o que eu sonho, aquilo que eu espero, que eu necessito para agora, ou mesmo o que eu planejo para o meu futuro, precisa estar alinhado com a vontade do Senhor. Porque o que adianta a gente ter uma necessidade momentânea suprida, mas não ter a presença do Senhor? A Bíblia não vai falar mais nada de Orfa. Talvez ela tenha, sim, conseguido, tenha suprido as necessidades de um casamento, moradia, família, filhos, mas o mais importante, Orfa não tinha a presença do Senhor. Então a gente precisa sim submeter as nossas vontades, aquilo que a gente deseja, à vontade do Senhor. A terceira lição que eu aprendo é que não confiar na providência de Deus me impede de viver o extraordinário. Não confiar na providência me impede de viver o extraordinário. Naquela conversa com suas noras, Noemi fala que ela não tinha mais nada para oferecer. E eu acredito que Ruth e Orfa, naquele momento, os pensamentos delas eram: será que a gente vai ser feliz novamente? Será que a gente vai se casar? Será que a gente vai ter filho? O que é que espera para o nosso futuro? Como é que vai ser daqui para frente? Orfa, ela não confiou na providência de Deus para aquelas questões que estavam afligindo o coração dela. Mas Ruth, a nora que acompanhou Noemi, ela teve a provisão, ela não ficou desamparada, foi notório as bênçãos que Deus derramou na vida de Ruth. Mas tudo isso aconteceu não foi simplesmente pelo fato de Ruth acompanhar Noemi, mas pela decisão do coração dela de seguir ao Senhor. Tanto que Ruth fala para Noemi assim: Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Então ela reconheceu o Senhor como Deus. Eu creio que nós estamos aqui justamente por conta disso, porque reconhecemos o Senhor como nosso Deus único e verdadeiro. Aleluia. Glória. Diga comigo nessa noite, meus irmãos, o meu compromisso com Cristo é até o
continuar crendo que pelo poder do Senhor vai acontecer. Nós não seremos como órfãos, mas nós seremos dependentes do Senhor. Nós não seremos como órfãos, porque nós seremos diligentes em obedecer ao Senhor. Nós vamos prosseguir, gerar frutos em nome de Jesus. Nós não seremos como órfãos, porque nós vamos acreditar na provisão de Deus para as nossas vidas. Nós vamos acreditar que o Senhor é que muda as circunstâncias. Nós vamos acreditar na restauração que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós não seremos como órfãos, porque órfão não é capaz de fazer renúncias para servir ao Senhor. E diante daquela situação, então, que aquelas mulheres se encontravam, elas precisavam seguir em frente, elas precisavam de uma saída, elas precisavam recomeçar. Muitas vezes, nós precisamos também recomeçar. E devemos ter, então, cuidado com as nossas escolhas para os nossos recomeços. Orfa, ela decidiu recomeçar sem o Senhor. E não se fala mais nada sobre Orfa. E a palavra do Senhor vai dizer que há um caminho que ao homem parece direito, mas no final conduz à morte. Ruth, se órfã, né? Ela escolheu o caminho sem Deus. Ruth, por sua vez, escolheu o caminho com o Senhor. Estava tudo favorável para Ruth? Não. Mas Ruth, por certo, ela acreditou na benevolência do Senhor. E a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é projetar um futuro onde Deus não está. Por mais difícil que seja, qualquer situação que você esteja enfrentando, confie que Deus pode te dar um recomeço. Então, recomece segundo a vontade de Deus, entregando os seus planos para Ele, porque Ele cuida daquilo que a gente entrega nas mãos dele. Ele cuidou da vida de Noemi e da vida de Ruth. Ele cuida da tua vida também, nas situações que você se encontra. Ele trouxe provisão para a vida de Ruth e Noemi. Ele trará provisão para a tua vida. Em nome de Jesus. Deus trouxe consolo para aquelas mulheres. Deus trouxe provisão e eu creio. Deus trará também provisão, consolo para você. Então não deixe, não desista, permaneça, porque perseverando no Senhor você encontrará a força necessária para continuar. Porque a palavra fala o quê? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Perseverando no Senhor a gente também encontra descanso, porque a palavra fala, vinde, os que são cansados, sobrecarregados, eu tenho alívio, eu tenho descanso para vocês. E quando você escolhe recomeçar com o Senhor, Ele prepara todas as coisas. Receba essa palavra, que no tempo em que você escolhe recomeçar com o Senhor, Deus fará com que a estação seja apropriada para o teu sonho florescer. Aleluia, glória a Deus. Porque naquele momento, Ruth e Noemi, elas chegaram no tempo da colheita, da cevada, no princípio da colheita das cevadas. Então Deus prepara o tempo certo, a estação certa para as coisas acontecerem na sua vida. E Ele também envia pessoas para ajudar, para te animar com palavras, para que você entenda a importância, te animar para que você persista no seu caminho com o Senhor. Surge na vida de Orfa já desistiu. Surge na vida de Ruth e Boaz. E Ruth se casa com Boaz. E antes mesmo de se casar com Boaz, ele fala o seguinte para ela, olha só. O Senhor te retribua o teu feito e seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus, sobre cujas asas te vieste a abrigar. Então ele sabendo tudo que Ruth tinha feito, ele fala, eu
porque Ruth é a mulher citada também na genealogia de Jesus. Porque Orfa, toda hora eu falo. Ruth se casou com Boaz, que ela gerou Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé do rei Davi, cumprindo a profecia de que o nosso Messias seria da linhagem de Davi. Então, porque Deus honrou Ruth, porque ela escolheu continuar no caminho do Senhor. Deus honra quem continua no caminho dele. Então, essa é a palavra. Eu espero que Deus possa